conheço você desde 2014 ou 2015, faz muitos anos já que eu acompanho você. Me inspirava muito aquele lance que você fazia primeiro com o nomadismo digital, depois falando sobre autoconhecimento. Eu sempre gostei muito da sua escrita, assim, achei sempre sensata, assim, sempre você ia na contramão da galera que ficava romantizando tudo muito, né? Quando eu tive a ideia de virar nômade, eu li muito romance sobre Uhum. a história. E aí, quando eu cheguei, né, que eu pedi demissão e Da vida comecei uma real. viagem e tal, falei, calma, isso aqui não é essa maravilha que todo mundo fala, não. E aí eu não sabia se era eu que estava tendo dificuldade, e aí todo mundo vivia muito bem, e era eu o problema. Mas depois que eu comecei a me abrir, eu comecei a perceber que muita gente tinha os mesmos sentimentos que eu tinha sobre viajar, sobre essa coisa de não ter uma casa, de não ter uma rotina. E aí eu percebi que alguém precisava falar. Nossa, muito legal. E assim, você acabou que me inspirou muito para eu começar a trabalhar mais no digital e tal. E uma Olha das minhas, só. uma das grandes inspirações para começar assim de cabeça no digital foi você, assim, né? Não com a coisa do infoproduto em si, mas com a coisa de que eu falei, pô, é possível você viver de fazer a sua própria coisa, né? Eu acho que você tem esse viés de inspirar muito as pessoas a tomarem ações. Eu queria que você soubesse que você me inspirou muito. E assim, Ai, fico muito feliz. pode ser que tenha alguém aqui que não sabe a sua história ainda, né? Quem não sabe tá por fora. Mas eu queria pedir para você contar, assim, que você trabalhava como diretora de uma agência de publicidade, se eu não me engano, né? Isso, E aí isso. depois você decidiu pedir demissão, se tornar no digital. E conta, assim, mais ou menos o que aconteceu, como que funciona a sua produção de conteúdo de lá para cá. Tá. Eu era publicitária, então trabalhava numa agência super renomada aí em São Paulo. Era Uhum. diretora de um grupo de contas e tal. E aí eu conheci o meu atual marido, que era nômade, né? Vivia como nômade, tinha um trabalho mais flexível. E aquilo, falei, nossa, como assim eu trabalho um ano inteiro para tirar uma vez férias e acho Uhum. que tô abafando, né? Aquilo mexeu muito comigo. Então, assim que eu tive essa primeira conversa, esse primeiro contato com esse estilo de vida, eu comecei a pesquisar, vi que muita gente vivia do mesmo jeito. Só que na minha cabeça eu não conhecia nenhum outro jeito de viver a vida. Para mim era você tem uma carreira, você trabalha bastante, dá o sangue, fica bem sucedida, né? Naqueles Uhum. moldes de sucesso que a gente aprende. E tira férias uma vez ou outra, é isso. Eu tava ótima, né? E quando eu me dei conta que era possível fazer diferente, eu comecei a olhar para todo tipo de oportunidade dentro da minha própria profissão, da minha própria carreira, para Uhum. tornar isso realidade. Então, eu planejei por mais de um ano. Às vezes as pessoas vêm de fora e acham que eu fiz a louca, né? Que um dia eu tomei essa decisão e pedi demissão e tudo certo. Mas foi uma coisa muito bem planejada, muito bem pensada, não só do ponto de vista financeiro, mas também psicológico. Eu tomei várias atitudes na minha vida para fazer com que eu me acostumasse com um novo estilo de vida, com menos coisas, com menos dinheiro, para ver se eu seria feliz sem alguns luxos que eu tinha em São Paulo. Então, tudo isso aconteceu ao longo de um ano e meio aí de muito planejamento. Isso foi mais ou menos o quê? Em 2013, assim? Foi 2012, muito 2012. tempo atrás. Caramba. E aí eu comecei a fazer contato com várias pessoas na minha área. Eu tinha uma boa reputação, já tinha trabalhado com outras agências de conteúdo, que era uma coisa que estava começando também. O Sim. digital, é engraçado a gente pensar nisso, né? Mas em 2012, quando eu trabalhava na agência, uma das minhas grandes frustrações era os clientes e a própria agência não dar a atenção que o digital merecia. Então ficava aquela coisa assim, junta esse pouquinho de verbo aqui, que é para internet, aquele negócio lá, internet, que ninguém usa. E é muito louco. Eu falava, não, mas gente, internet é tudo, vai ser o futuro. Então aquilo já me deixava frustrada. E conforme eu fui começando a entrar em contato com essas agências, que eram aquelas agências pequenininhas de conteúdo, que estavam Uhum. começando e tal, todo mundo ficava super empolgado, né? Falava, nossa, mas como assim? Você está pretendendo viajar e tal? E aí eu comecei a construir essa rede de contatos que acabou sendo muito útil para mim quando eu decidi virar freelancer. Certo. Então, depois de um tempo, eu pedi demissão
comecei a trabalhar como freelancer, dentro da minha própria área mesmo, então fazendo planejamento de marca, de conteúdo em redes sociais para marcas, empresas e tal, e Uhum. fui viajar. Primeiro Então, lugar que assim, você foi o quê? Foi pra Tailândia? foi para Tailândia. Então, assim, todo o meu plano de viagem foi feito pensando que lugar eu nunca tinha ido, Uhum. que era muito longe, tipo a Ásia, a Austrália também era um lugar que eu tinha muita vontade de ir. E eu acabava não indo para esses lugares porque o meu pensamento era: eu vou viajar 24 horas até eu chegar nesse país. Só que eu tenho 10, 15 dias de férias. Então, assim, eu vou chegar, jet lag, o caramba. Eu sempre achava que não valia a pena. Então, minha primeira providência foi: eu vou para a Ásia, porque agora eu tenho tempo, eu posso ficar mais tempo lá. Então, fui para Tailândia. E aí, chegando lá, eu já de cara vi que não ia ser a maravilha que eu estava esperando. Certo. E aí você ficou quanto tempo lá, assim? E como que você ia? Você viajava, sei lá, cada mês, Você ficava alguns meses no mesmo Inicialmente, país? inicialmente a ideia era aproveitar o máximo que eu pudesse, ir para o maior número de lugares. Só que eu comecei a ver que não era muito sustentável, porque querendo ou não, dá um pouco de trabalho você arrumar um Ficar lugar, mudando, né? Claro. ficar mudando, faz mala, Achar a desfaz padaria, a mala. academia, o supermercado, Exatamente. a Então, cama boa, né? inicialmente parecia aquela coisa, cada semana eu quero estar num lugar diferente, e eu vi que não ia rolar. Então, eu acabei ficando um mês na Tailândia, aí eu fui para o Vietnã, fiquei lá uns 15 dias, encontrei um monte de gente, que depois, eu não sei se você conhece o pessoal do Dynamite Sim, Circle, sim, sim, sim. o pessoal do DC, então lá tinha um monte de gente, é um grupo de empreendedores digitais, o pessoal que também estava começando nessa coisa de Nomad lá em 2013. E aí, quando eu encontrei essa galera, eu falei: tudo bem, viajar é legal, conhecer os lugares é legal, mas conhecer essas pessoas vai me trazer uma experiência muito mais rica do que ficar conhecendo um monte de lugar que eu tenho a vida inteira para fazer. E Sim. aí, quando a gente viu que tinha essa comunidade muito legal de empreendedores no Vietnã, a gente acabou ficando lá 3 meses. Então, foi a minha primeira Long degustação, stay, assim. assim, de ficar um pouco mais tempo num lugar. Aí a Uhum. gente viajou pela Ásia, então fui para vários lugares lá, para o Sudeste Asiático. E aí, depois de um tempo, a gente estava assim, querendo muito um pouco de primeiro mundo. Aí eu fiquei um mês em Hong Kong, que foi super legal também, completamente diferente. E aí o meu tempo de Ásia foi uns 8 meses. Eu falei: não, tudo bem, já estou pronta para voltar pro Ocidente. E Uhum. aí a gente foi para Colômbia. Morei na Colômbia mais 6 meses, que eu amei, amei Medellín. Foi muito surpreendente, assim, porque eu não esperava nada do lugar. E aí, nesse meio tempo, eu fui construindo a minha reputação como freelancer. Então, comecei até a escrever, por causa do blog, que eu comecei como um hobby, para Uhum. documentar um pouco dessa minha experiência, dessa minha busca pela felicidade, né, que era o tema do blog, Feliz com a Vida. E Sim. porque eu escrevia muito bem, modéstia à parte, eu Escreve comecei mesmo. a. Uma das Eu melhores amo da escrever. internet. Obrigada. Eu realmente gosto muito de escrever. E aí eu acabei recebendo mesmo convites para escrever para o Terra. Na época eu trabalhei para o pessoal do Hypeness, que eu nem sei se existe mais. Sei, o hype. Escrevi para eles, escrevi para o Gizmodo, escrevi para alguns sites e tal. E aí as oportunidades foram aparecendo, porque é aquela coisa, quando você se abre para o novo, também Uhum. isso é uma coisa muito legal. Eu era muito condicionada àquela carreira, então eu fazia tudo o que eu podia para me tornar a melhor publicitária que eu queria. No momento em que eu abri minha cabeça para as oportunidades, eu percebi que eu podia escrever. Eu comecei a fazer algumas coisas como designer, porque eu tinha um certo conhecimento com Photoshop, com esses Uhum. tipo de softwares mais de designer. Então, eu comecei a criar tantas outras coisas e eu vi que, poxa, a nossa capacidade ela é muito maior do que a gente usa muitas vezes. Então, isso também foi incrível para mim, porque me abriu um leque aí de possibilidades que me possibilitou hoje em dia ser uma criadora de conteúdo. Me trouxe essa experiência. E tudo que você fez deu muito certo, né? Eu lembro que quando você começou seu canal no YouTube, você falou: vou fazer 100 mil inscritos e tal. Num tempo relativamente curto, eu lembro que você fez os 100 mil Foi em um inscritos. ano. Foi bem rápido, assim. Então, meio que tudo que você faz, assim, dá super certo, né? E eu percebo que, sei lá, às vezes você dá uma variada nisso, assim, né? Uma hora você tá fazendo uma parada, depois você faz outra. Como que você
rentabiliza a sua criação de conteúdo hoje? Qual que é o seu plano com o seu próprio conteúdo para daqui para frente? Então, até o ano passado, eu não tinha a pretensão de monetizar meu conteúdo. Ah, tá. E eu trabalhava ainda como consultora, ajudei a criar outros canais no YouTube e tal. E aí acabei arrumando clientes aqui, porque trabalhar com o Brasil começou a ficar inviável do ponto de vista do dólar e tal. Sim, E sim. aí comecei a trabalhar com clientes aqui e fiz isso até o ano passado. Então eu acabava não focando também tanto no meu próprio conteúdo. Tanto que assim, eu nunca tive um dia certo para postar, às vezes eu ficava um tempo fora e tal. E aí o que aconteceu? Quando eu vi que eu coloquei esforço e realmente o canal cresceu muito de forma orgânica, falei, calma aí que tem uma coisa aí, a gente precisa começar a trabalhar. E aí, o ano passado, eu tive alguns problemas de saúde, então eu decidi tirar um tempo, fiz uma pausa para cuidar da Uhum. minha saúde. Foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu voltei nova, agora eu tô Que legal. ótima. Então, isso foi muito bom também. E eu acho importante, principalmente porque muita gente que te segue são empreendedores, pessoas que têm o próprio negócio, e às vezes é muito difícil a gente aceitar que a gente não tá bem e que a gente As precisa pausas, né? parar porque o negócio depende da gente, né? Então, eu também fui muito sortuda aí de ter uma pessoa que me apoiou nesse momento que eu precisava mesmo. E aí eu tirei essa pausa de 6 meses e agora tô voltando aí com força total. Então, eu parei com os meus clientes o ano passado, no final do ano, falei, não é isso mais que eu quero fazer, porque o ano que vem eu quero focar no meu próprio conteúdo, no meu próprio negócio. Então eu estou nesse momento agora de relançamento da marca, estou trabalhando aqui nos bastidores muito Que nessa legal. quarentena. Então a quarentena acabou me trazendo uma vantagem que foi uma completa falta de distrações, né? A gente está em casa, tem que focar no que a gente pode fazer agora, né? Porque o resto a gente não consegue controlar. Então, para mim, eu tentei olhar como uma coisa positiva, mesmo tendo vários problemas aí, que a gente sabe. Sim, Mas do sim. meu ponto de vista, eu tentei focar no lado positivo e estou usando esse tempo para reconstruir e relançar a marca. Então, devo voltar com tudo no mês que vem. Estou Mas, super empolgada. que legal. Mas você já tem uma ideia, assim, sei lá, você vai ter algum infoproduto? Tenho Ou você vai sim. rentabilizar através de publicidade? Qual que é a sua ideia? Uma Se das você coisas puder que eu. contar, né? Sei lá. Claro, claro, não tem problema. Uma das coisas que eu acho, que nem você falou, tudo que você faz dá certo, até parece, né? É que as pessoas não Ah, veem o que a legal. gente faz que não dá certo. Sim. É, Mas assim, mas mas é muito difícil. É que você fez um blog de sucesso. Eu lembro que assim, da galera que eu pesquisava disso, o seu blog tinha muito sucesso. Aí você começou o canal, deu muito certo rápido. O seu Instagram é, cresceu rápido, assim. Então, quero dizer, tudo nesse sentido assim que você fez deu certo, né? eu acho que um grande motivo disso ter acontecido é porque eu sempre fui muito transparente com as pessoas. Tanto quando eu Eu sempre falo escrevia. isso, a verdade vende. Exato, eu sempre fui eu mesma, eu brinquei, o compromisso com a verdade. Então, assim, eu sou muito transparente, eu sempre fui muito sincera e honesta nas minhas opiniões. E isso agrada, querendo ou não, assim, um pouco de vida real também, sabe? Desde lá, da época de Nômade. Então, é uma coisa que eu prezo muito, que eu gosto muito no conteúdo de outras pessoas, eu valorizo muito essa transparência. Então, eu trago isso para o conteúdo. E aí, o que eu estou pensando para essa próxima fase tem a ver com essa transparência também. Então, eu estou aberta, obviamente, a oportunidades, mas de uma forma nova. Eu quero trabalhar, se for o caso de trabalhar com marcas, trabalhar de um jeito novo. Estou tendo várias ideias nesse sentido. Uhum. Eu tenho interesse, sim, em infoprodutos, talvez um programa aí, um curso. Que Estou legal. avaliando algumas coisas. Até amanhã, para quem assina a minha newsletter, eu vou mandar um e-mail bem pessoal até e pedindo até algumas ajudas aí, porque eu também acho Pô, importante. como que as pessoas podem assinar a sua newsletter? É só entrar no site felizcoavida.com e aí tem uma aba lá, newsletter, deixar o e-mail. De quebra, ganha um e-book que eu criei para ajudar aí quem quiser se organizar um pouco para dar essa transição na vida, de sair do trabalho, construir uma carreira e tal. Legal. E, uma outra coisa que eu prezo muito também, eu dou muito valor ao meu tempo. Eu acho que hoje o nosso tempo é a nossa maior moeda.
né? O Uhum. nosso tempo é a nossa atenção. E como eu valorizo muito o meu tempo, eu também valorizo o tempo das pessoas que me acompanham. Então, eu não quero gastar o tempo dessas pessoas com algo que não é relevante para elas. Então, assim, às vezes eu fico dias sem aparecer no Instagram, por exemplo, porque eu acho que eu não tenho nada de interessante para falar. Então, eu não vou ficar aqui mostrando coisas que eu não assistiria, Uhum. porque eu não quero que as pessoas gastem o tempo delas com isso. Então, eu também estou tentando entender o que que as pessoas querem ver no Feliz com a Vida, o que que é interessante para elas, porque eu quero criar conteúdo que, claro, seja importante para mim, mas que vá ajudar o maior número de pessoas possível. Por isso que eu falo que você é muito boa no lance que você faz, porque isso é contra-intuitivo, assim, é contra o jogo, né? O jogo não é assim, geralmente, da rede social e tal. Você tem que postar muito. Não sei se lembra, quando a gente estava até junto lá no Rio, que eu entrevistei o Mark, e eu falei isso pra ele, ele falou, cara, eu acho que é o seguinte, você aparece de vez em quando com uma coisa do caralho e pronto. Tipo, é isso que tem que fazer, não ficar todo dia, é a mesma coisa que você tá falando, né? Mas É. assim, aí você tem que aparecer com uma coisa muito foda pra você, tipo, só aparecer de vez em quando, e mesmo Então, mas você assim. acha que. É que eu acho que é tão relativo. Às vezes eu apareço, foi muito engraçado. Esses dias, por causa da quarentena, eu adoro cozinhar. Que é uma face minha que as pessoas conheciam um pouco, porque eu achava assim, vou ficar compartilhando eu na cozinha, nem nada a ver com conteúdo e tal. Mas aí, quarentena, né? Eu 4 horas do meu dia eu tô passando na cozinha, eu vou compartilhar. E as pessoas começaram a gostar muito. E aí eu acho que vale o teste, né? Às vezes a gente fica ali pensando, será que as pessoas vão gostar? Mas isso parece não nada a ver e tal. E aí você testa e vê que sim, tem público para isso. Tem gente que falando, isso tá chata, não aguento mais ver cozinha. Mas a grande maioria das pessoas adoraram o conteúdo. Mas é porque você E já construiu uma coisa que as pessoas, elas querem você. Então, se é talvez. você cozinhando, você falando sua opinião sobre o cenário macroeconômico, você falando da sua recuperação da sua saúde, as pessoas querem saber. Agora, se é uma pessoa que não criou, porque assim, você já fez muito conteúdo de valor ao longo de vários anos, né? Então você tá lá depositando, 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 depositando. Então você já criou essa massa de interesse em você. Então, não é que assim, você vai fazer qualquer porcaria e as pessoas vão olhar. Não é isso, mas qualquer coisa que você faça sendo verdade da sua vida, as pessoas têm interesse, né? Basicamente é É. isso. E eu sempre tento, assim, por mais simples que seja o assunto, eu ia até dar esse exemplo. Outro dia eu falei sobre as minhas panelas, né? Coisa mais banal que existe. Só que até para falar sobre as panelas, por exemplo, eu tento Aprofundar. encontrar, e não só aprofundar, mas encontrar um jeito de explicar o porquê que faz sentido pensar em certas coisas e tal. Porque é a forma que eu organizo os meus pensamentos. E eu acho que isso também é engraçado, porque eu divido o jeito que eu penso e que eu organizo as minhas ideias. E as pessoas sempre falam isso, falam, nossa, o jeito que você explica as coisas fica tão fácil, fica simples. Mas é Isso. porque eu uso isso como o meu próprio jeito de organizar as minhas ideias. E aí elas saem exatamente como eu tô guardando elas aqui, sabe? Pô, que incrível. Eu acho que eu fico muito feliz que você vai estar voltando com tudo aí no seu conteúdo. Eu Eu tô muito acompanhava muito animada. seu canal no YouTube, sempre acompanhei o seu blog. Acho que, e quando você lançar um infoproduto, vai ser um sucesso estrondoso, assim, porque Tomara. a galera, você já fez a sua parte há muito tempo, né? É. Por exemplo, quando eu lancei o meu primeiro infoproduto, que foi uma comunidade, eu fiquei um ano produzindo conteúdo só. Eu não tinha esse histórico que você tem e tal. Claro, conta o resultado que você tem, mas também você depositar. Aí, tipo assim, a minha Claro. primeira turma, tipo, eu investi R$ 8.000, vendeu 380 mil. Então, eu acho que é bem por isso, assim, sabe? Eu fiquei um ano ali, né, dando conteúdo, dando conteúdo, dando conteúdo. E agora eu tô E as pessoas veem intensificando. valor nisso. E aí chega uma hora que o valor monetário aparece. Exato. Aí você, na hora que você cobra, você fala assim, ó, eu tô te dando tudo isso de graça, tal. Agora você pode pagar, tipo, o meu, que é R$ 1.000. Você pode pagar R$ 3 por dia para ter um acesso a uma coisa mais foda, né? Mais profunda e tudo mais e tal. E você já sabe do que vai ser seu infoproduto ou você tá definindo ainda? Felicidade. Ah, que Não, legal. já tô Tem a ver com aquele planejando. lance do Martin Seligman, Qual? como é que chama? Psicologia positiva? Não. Não. Assim, sabe o que é mais engraçado, o Rodrigo? Fui buscar um monte de informação. Eu sempre
anoto as minhas ideias e tal. E uns 4, 5 anos atrás, eu comecei a ter a ideia do meu primeiro infoproduto. Olha que maluco isso. Que eu até quero dar isso como exemplo, porque às vezes as pessoas acham que a gente cria as coisas rápido, né? E aí eu tava vendo umas anotações e eu desenhei meio que um outline, assim, de um produto quase 5 anos atrás. E agora eu tava pensando em tudo que eu queria falar, todos os assuntos e criar essa coisa que se amarra, porque eu realmente acredito que se você fizer algumas mudanças na sua vida, né, é possível você ter uma vida mais feliz, independentemente de onde você se encontra, né, de momento de vida, de situação financeira, várias coisas. E aí eu comecei a colocar essas coisas no papel e eu falei, cara, deixa eu olhar algumas das anotações que eu tenho, assim, de anos, né? Uhum. Cara, era a mesma ideia. Já estava na minha cabeça há muito tempo. Só que lá atrás, olha como são as coisas. Eu olhei para aquilo que eu tinha desenhado e falei, tá, eu tenho todas essas ideias, mas, meu, quem sou eu para vender um produto falando sobre isso? Sabe? Eu fiquei com essa coisa do síndrome de impostor. Sim. E aí agora, eu acho que aconteceram tantas coisas na minha vida nesses últimos anos e tal, e óbvio, a experiência também ajuda. Eu me sinto tão pronta, tipo, tão preparada que pra mim, assim, não tem outra Nossa, alternativa a não eu ia ser falar, fazer isso, eu ia sabe? falar, por que não você, né? Tipo, eu tô me sentindo muito pronta. Tipo assim, não, se tem uma pessoa que pode falar desse negócio, sou eu, Ah, que sabe? legal. Então, eu acho que também é importante a gente fazer as coisas no momento certo, sabe? Talvez se eu tivesse feito lá, obviamente, eu ia ter aprendido com os testes e tal, mas eu acabei aprendendo com a vida e isso me deu uma segurança, sabe? Uma confiança de que sim, eu posso, eu consigo, eu vou fazer isso. Então eu tô Incrível. bem animada. Que legal. Bom, eu acho que você não vai precisar, mas se você precisar de alguma ajuda na sua estratégia digital, você pode contar comigo. Ah, a gente pode sempre conversar. Ó, e deixa eu te perguntar, teve algum livro que você leu nesse tempo aí que mudou radicalmente assim a maneira que você pensa? Nesse tempo que você estava de nomadismo, Ai, enfim, nossa, nesses últimos anos, assim. li tantos Fica livros. alguns assim que você acha legal. Cara, olha, é muito louco porque, assim, livros diferentes. O livro Sapiens, sobre a história da humanidade, foi um livro que mexeu muito comigo, assim, como me fez amarrar tanta coisa que estava na minha cabeça, porque a gente lê tanta coisa, você lê muito também, que chega uma hora que, puta, eu acho que você tem que parar e começar a absorver e colocar algumas coisas em prática, porque senão a gente só fica lendo, lendo, lendo Também e acho. a vida continua igual. Então, Sapiens foi um livro que me ajudou a amarrar muitas ideias, assim. O Essencialismo foi um livro que eu adorei, que são daqueles livros, assim, conceitos muito simples, mas muito eficazes para a vida. Eu falei de um livro recentemente que eu li o ano passado, que chama Indistraível, que acabaram de lançar aí no Ah, Brasil. eu tenho esse livro, adorei. Puta, muito legal Eu também. comprei até em inglês, aí depois lançaram em português, é muito legal. Acabaram de O livro lançar. é incrível. Ele é ótimo. E eu acabei de terminar um livro que foi muito. Teve um impacto, assim. Ah, o livro do meu marido, né, gente? A Sutil Claro, Arte, que não é porque é livro de casa, mas realmente é um livro que eu acho muito bom. a sutil É, arte de ligar o foda-se. de ligar o foda-se. E aí eu acabei de ler um livro, assim, essa semana, que eu gostei demais, assim, demais mesmo, que chama The Second Mountain. Eu não sei se ele foi lançado no Brasil, mas a tradução livre aí seria A Segunda Montanha. E Uhum. esse livro foi muito legal e ele foi perfeito para o momento que eu estou vivendo agora, porque, muito resumidamente, assim, ele fala que a gente, né, durante a vida, a gente vê a vida como se fosse uma montanha, que a gente Uhum. precisa escalar e chegar no topo, e aí parece que quando a gente chegar no topo, assim, cheguei, tô aqui, legalzão, tudo tá ótimo. E aí ele fala que essa montanha é a montanha que geralmente a gente vê como a montanha do sucesso, né? Que é a da carreira, a gente batalhar e tal, e chegar. E aí você vai subindo, subindo, e aí muitas pessoas, quando chegam nesse topo da montanha, na verdade percebem que o topo não é o que elas esperavam. E foi muito o que aconteceu comigo, assim. Eu sempre fui aquela pessoa muito focada na carreira, muito focada nesse sucesso tradicional. Uhum. E quando eu cheguei lá, eu não conseguia ver o meu próximo passo, eu não conseguia me ver
vice-presidente da agência. E aquilo Isso lá em 2012, assim? lá em 2012. Certo. Isso causa uma certa angústia, né, em muita gente, porque eu investi numa faculdade, eu investi anos da minha vida nessa carreira, e aí você chega lá e fala, pô, não é possível que isso que eu trabalhei com tanto afinco não é lá isso que eu imaginava. E Uhum. aí ele fala que é nesse momento que você começa a avistar a segunda montanha, que é essa vida com mais propósito, é você começar a olhar para as coisas com essa lente do como é que eu consigo usar o meu conhecimento, o meu tempo para gerar um impacto, né? Para fazer mais do que eu fiz até hoje, que foi pensar no meu sucesso como Uhum. pessoa. Então, eu achei muito poderoso, sabe? Porque era muito o momento que eu tava, e eu me imagino agora escalando a segunda montanha, que é o que ele fala no livro. Então, eu gostei muito, achei um livro muito Nossa, que bom. Ele é legal. mais filosófico, né? Ele não é um livro tão mastigado como muitos Uhum. outros livros de desenvolvimento pessoal, é um livro mais filosófico, mas é muito legal. Que bacana. E teve algum hábito assim que você adquiriu, que você faz até hoje, que melhorou assim de alguma maneira a sua qualidade de vida? Exercício físico, assim, sem nem, com, nem um segundo perto, assim. Eu era muito preguiçosa. Nossa, isso que eu ia Eu falar, nessa quarentena, pra mim é muito difícil fazer em casa. Você tá fazendo em casa? tô fazendo em casa. Eu era aquelas pessoas, Rodrigo, sabe que tipo, eu pulava educação física no colégio, eu não tinha a menor vontade de fazer nada. Se eu ia viajar, e as minhas amigas falavam, ah, vamos uma corridinha, eu falava, ah, vai lá, que eu fico aqui. Tipo, eu era muito, muito preguiçosa mesmo, assim. Até eu ter uns 27, 28 anos, eu nunca tinha pisado numa academia. Meu Deus. Pra mim era assim, ah, academia, gente, pra quê? E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a ter um problema na coluna e, na verdade, eu comecei a ter dor de cabeça. E aí, um amigo meu, que é quiroprata, falou: Puta, eu acho, pelas coisas que você tá me falando, que parece ser um problema de coluna. Aí fui ao médico, sim, descobri que eu tinha uma escoliose. Ele falou: ah, o ideal seria você fazer pilates. Aí comecei a fazer pilates, comecei a me sentir muito melhor e tal, mas ainda não era uma coisa assim que eu pensava, nossa, as pessoas falam, né? Ai, eu me sinto Eu me sinto ótima. bem Não, depois, eu né? não me sinto, eu vou por obrigação total. Pra mim era tipo remédio. Aí, quando eu comecei a viajar como nômade, eu percebi que não era um hábito. Eu fazia por obrigação. Aí, quando eu fui viajar, era a última coisa nas minhas prioridades, assim. Vai lá, Uhum. academia. Aí, como meu marido ia, tinha dia que eu ia meio por culpa, assim, né? Porque ele fazia, você não vai, vamos? Ai, tá bom, vai. Mas era preguiçosa, tipo, fingia que eu ia fazer exercício. E aí, quando eu mudei para Nova York, eu chegou aquele momento de vida assim que eu falei, cara, eu preciso começar a fazer alguma coisa, mas de novo, por obrigação. Falei, não, essa coisa de exercício aí, todo mundo fala que faz bem. Devia começar a fazer. E aí eu comecei a fazer CrossFit. E eu não sei o que aconteceu, mas assim, eu fiquei viciada naquele negócio. Mudou assim. Então eu acho que parte foi eu ter encontrado uma coisa que realmente me desafiava de um jeito que me fazia querer. Porque daí eu comecei, depois de um tempo, sentir essa coisa que as pessoas falavam e que eu nunca tinha sentido. Nossa, Que eu já tô é, com 35, eu não cheguei nisso ainda. Mas vou ó, manter a mas esperança. eu tinha 34 quando isso aconteceu. Ó, eu ainda tenho Tá em esperança, tenho tempo, tá em esperança, tá tempo. em tempo. E aí eu realmente, porque eu comecei a ver de verdade o benefício dos exercícios na minha saúde. Então, por exemplo, o ano passado, quando eu tive esses problemas e tal, eu tive que parar de fazer exercício e eu sentia falta, muitas, eu sentia saudade, sabe? Eu falava, nossa, eu ficava triste porque eu não podia fazer. Então, quando eu fui liberada para fazer exercício no meio da quarentena, eu tava, não aguentava mais. Falei, não, vou fazer em casa, vamos aí. E aí tô fazendo, então tá sendo ótimo. Que incrível. Eu vou me inspirar mais uma vez em você aí. Vamos ver se Mas eu. você tem que achar uma coisa que você realmente gosta de fazer. Porque eu cheguei a essa conclusão, assim, quando você vai só por obrigação, aí não dá motivação, sabe? Você fala... Ou então você tem que mudar o pensamento, que é, eu quero o benefício de me sentir melhor, então vou fazer qualquer coisa, entendeu? E aí você foca no benefício. Mas em alguma coisa tem que focar, porque senão Meu, a nossa, motivação não eu vem. tô sofrendo aqui para fazer umas flexões aqui, uns abdominais por dia.
Tô Eu apanhando. tô fazendo tudo em casa, peso do corpo, uns elastiquinhos e tal, tá funcionando. É, show. E deixa eu te perguntar outra coisa. Teve algum fracasso assim que aconteceu na sua vida que acabou te preparando para um sucesso posterior depois? Você fala assim, nossa, se isso não tivesse dado errado, tudo isso não teria Olha, dado certo. você tá perguntando mais no sentido business ou de vida em Ah, geral? pode ser o que te vier primeiro. É que todas as grandes mudanças da minha vida aconteceram depois de uma cagada, de alguma coisa muito ruim que aconteceu. Eu acho que a primeira delas foi a morte do meu pai. Eu acho que foi o primeiro chacoalhão, assim, que eu era, como eu falei, eu era aquela pessoa bem certinha, tudo Uhum, dentro do que é esperado e tal. E aí, quando meu pai morreu muito novo, assim, tinha 51 anos, e eu cuidei de algumas coisas, eu tive que ir atrás de conta, um monte de coisa. E eu lembro que eu achei uma agenda de papel do meu pai, e aí tinha um monte de coisa que tinha que pagar, coisas, planos e tal. E aquilo foi muito impactante pra mim, porque eu olhei e falei, cara, a gente faz tanto plano, e aí a vida dá uma rasteira em você e acabou, amanhã não existe mais. sim. E eu acho que se meu pai não tivesse morrido, eu nunca teria aberto a minha cabeça, por exemplo, a pedir demissão. Porque eu ia estar ali focada, por mais que eu não estivesse feliz com a carreira, eu ia falar, mas não, tem que seguir e tal. E aí, quando eu vi que a vida acaba muito rápido, eu falei, Desavisadamente, né? exato, eu falei, é isso. Eu lembro que na época, quando eu fui pedir demissão, um monte de gente veio pra mim e falou, nossa, mas que louca, o emprego dos sonhos e tal. E eu falei, cara, qual a pior coisa que pode acontecer? Deu tudo Sim, errado, eu volto e arrumo outro emprego, entendeu? Eu comecei exato. a ver a vida de um jeito muito mais simples depois que meu pai morreu. E aí eu acho que o segundo foi recentemente com esse meu próprio problema de saúde. Você vê que eu tinha tudo para ter uma vida que aos olhos dos outros era perfeita, Uhum, e aí sem saúde não adianta nada, sabe? Não sim. adianta você morar em Nova York, não adianta ter um monte de seguidor. Assim, eu precisava me sentir saudável, sabe? Então, essa rasteira que eu tomei de novo, na verdade, eu acho que foi uma das melhores, assim, porque não só me preparou para essa próxima fase, mas me deu um senso de propósito que eu acho que eu nunca tinha sentido na vida. De verdade, assim. De realmente querer gerar um impacto na vida das pessoas, sabe? Cara, esse tipo de propósito é um foguinho. É o que eu falei, não tem como você ignorar, sabe? Então, nos dois momentos assim mais decisivos da minha vida foram coisas ruins que aconteceram, mas que mudaram completamente o curso aí das coisas. Sim, muito legal isso. É, assim, a gente não se conhece tão bem, né? A gente se viu poucas vezes pessoalmente, mas assim, eu nunca vi você tão empolgado assim mesmo. Eu sinto a Eu energia tô, daqui, assim. tô muito empolgada. Não, e principalmente quando a gente se viu pessoalmente o ano passado, eu tava assim, aquele dia tinha sido um dia muito exaustivo, porque eu encontrei muita gente, aí você abraça, e eu sou muito calorosa, assim, né? Então eu dou toda a minha energia mesmo. Então Sim. hoje eu tô dando ela pra você e pros seus seguidores. Ah, que legal. Tenho certeza que a galera tá adorando. Ó, e é um dos recordes aí das minhas lives aí, ó. É 550 pessoas ao mesmo? vivo, super legal. Que bom. Sim. Acho que o pessoal tava com saudade de você. Não, eu tô aproveitando essa quarentena, né, porque eu adoro conversar. E aí tô fazendo live com as pessoas, eu participei de um monte de podcast, então tô bem animada. Que show. E faz já um tempo que você mora em Nova York, assim. Faz. O que que você está sentindo, assim, culturalmente, assim? O que que você apontaria, assim, como as principais coisas mais legais? E se tem alguma coisa que não é tão legal dos Estados Unidos? Como que é a sua percepção aí, como estrangeira? Eu, eu amo morar aqui. E Nova York, eu brinco que não é Estados Unidos, né? Nova York é uma coisa única. Sim. E eu morei no Texas, eu morei em Austin por 4 meses, e a diferença, assim, é gritante de cultura e de como as pessoas veem o estrangeiro. Então, respondendo a sua primeira pergunta, como estrangeira em Nova York, puta, acho que, sei lá, eu não tenho uma Todo mundo é estatística, mas estrangeiro, todo né? mundo é estrangeiro, ninguém é daqui. Eu tenho um amigo que é
crescido, nascido e criado aqui, e ele é assim, um ET. Então, do ponto de vista de ser estrangeira, aqui em Nova York, cara, é a cidade do mundo, todo mundo tem sotaque, todo mundo é de fora, é irrelevante de onde você é, sabe? Então, isso é uma coisa que eu amo e que foi um dos motivos que me trouxe para Nova York. Então, Uhum. inicialmente, quando eu decidi, porque o meu marido é americano, a gente sabia que a gente ia acabar nos Estados Unidos. E aí, num primeiro momento, a gente tinha um monte de amigo mudando para Austin, no Texas. O meu marido é nascido em Austin. E aí a gente falou, cara, tem um monte de gente indo para lá. Ele falou, puta, faz mais de 10 anos que eu não moro aqui. E a gente decidiu ir para lá. Tem SXSW, puta, Uhum. cidade cool, né, e tal. E aí era impressionante, assim, todo lugar que eu ia, e olha que eram pessoas assim, né, gente de tech, empreendedor e tal. Primeira coisa que as pessoas me perguntavam, de onde você é? Eu, do Brasil. Aí na época ia ter a Copa e as Olimpíadas iam ser no Brasil. Aí era, nossa, vai ter a Copa! E eu pensava, Nossa. meu Deus, não existe outro assunto para as pessoas conversarem comigo. Então isso já era tipo, ai, eu tenho mais sobre mim, sabe, do que só ser brasileira. E aí, enfim, várias outras coisas que acabaram fazendo com que a gente quisesse vir para Nova York, que sempre foi a minha primeira opção. Então eu gosto muito de morar aqui, eu adoro, assim, culturalmente não tem igual. Assim, o acesso que a gente tem às coisas, às pessoas, tudo acontece aqui primeiro. Mas todo bônus tem um ônus, né? Então, também é uma cidade que as pessoas ficam pouco tempo. Então, é uma cidade muito temporária. As pessoas vêm para cá buscando uma coisa, dar um boom na carreira e tal. Então, muita gente vai embora em um determinado momento. Esse ano, no meio da quarentena, uma das minhas melhores amigas foi embora, se mudou para Nashville. Então, você vai ficando chateada, né? Todo mundo tá indo embora, eu tô ficando e tal. E eu nunca tinha pensado em sair de Nova York, né? Para mim era uma coisa assim, puta, Nova York é o lugar que eu gosto nos Estados Unidos e que eu quero morar. A gente comprou uma casa aqui, porque a gente queria realmente ficar. Só que a pandemia me trouxe algumas coisas assim que eu nunca imaginei sobre mim mesma. Olha como são as coisas, né? Eu sempre fui super urbana. Eu comecei a pensar, sabe? Será que eu queria ter um quintal? Será que eu queria plantar umas ervas aí? É, mas assim, eu não vejo a hora da cidade abrir de novo, a gente poder aproveitar o que a cidade tem de melhor, mas eu confesso que pela primeira vez eu comecei a me questionar, que eu acho que é uma coisa ótima. Eu acho que é sempre bom a gente se questionar. Não existe verdade absoluta em relação a nada, nem aos nossos próprios gostos, sabe? Sim. Então, eu tenho pensado bastante, tenho esperado ansiosamente para poder continuar aproveitando aí a cidade, porque eu tô com Mas você saudade. pensa em mudar, assim, de cidade agora? Não é nenhum um plano nem nada, mas eu comecei a me questionar sobre coisas que eu nunca tinha questionado antes. E, tipo, se a natureza faz falta pra você, essas coisas. Essas coisas. E assim, tem uma outra cidade nos Estados Unidos que eu também gosto muito, que é Los Angeles. Uhum. É, talvez, assim, não realmente não tem nenhum plano, mas assim, é uma cidade que eu consideraria morar se eu mudasse daqui, se eu precisasse mudar daqui, que eu gosto bastante também. Que legal. Mas você sente alguma coisa, assim, da cultura americana, assim, mesmo sendo em Nova York, que você fala assim, ah, nossa, aqui, sei lá, por exemplo, a galera é bem mais direta, isso é mais legal. Ah, super. É que eu sou meio gringa também, viu, Rodrigo? Eu me adaptei super rápido, porque as pessoas são muito direto ao ponto, muito pontuais, muito. E isso é uma coisa que eu sempre fui no Brasil, sempre sofri muito. Tem uma coisa também que as pessoas são. Não sei explicar, todo mundo faz tudo certo. Então, existe uma confiança mútua que eu sentia muita falta no Brasil, sabe? No Brasil, a gente não tem esse senso de confiança no todo, na sociedade. E eu acho que aqui você tem mais isso. Sem contar o que todo mundo sabe, né? Mais segurança e tal. Uhum. Tem pontos negativos também, e o sistema de saúde, por exemplo, é um que eu tenho várias críticas, mas eu acho que esse senso de confiança, eu acho que é uma coisa que, principalmente num momento como esse que a gente está vivendo, você vê o quanto é importante, sabe? Você ser capaz de confiar
que todo mundo vai fazer o que precisa ser feito pra gente sair dessa, sabe? Uhum. Então, e uma outra coisa que é muito particular de Nova York, que pra mim é assim, eu acho que a coisa que me faz amar Nova York mais do que tudo é a resiliência. Eu acho que o americano é resiliente, mas o nova-iorquino é extremamente resiliente. Assim, eu não sei se você teve a oportunidade, quando você estava aqui, de ir no museu do 9/11, do Não. 11 de setembro. Aquele museu, juro, assim, logo que você entra, tem uma sequência de fotos que me arrepia só de falar, assim. Toda a experiência, assim, você sai de lá e você fala, cara, essa cidade é muito foda, sabe? Você fala, as pessoas são capazes de passar por isso, e aí você sai do museu e vê tudo que foi reconstruído, e você fala, meu, é muito incrível isso, sabe? E eu acho que a gente, como brasileiro, não é um povo muito resiliente. É difícil falar isso, porque assim, ao mesmo tempo a gente tem aí pessoas muito resilientes, mas eu Uhum. acho que como cultura geral, a gente é um pouco menos resiliente. A gente fica mais. Desiste mais fácil, assim, das coisas. Exatamente, eu acho. Eu acho que tem essa coisa aqui essa cultura, assim, do tapinha nas costas, né? Tipo, você falar uma coisa querendo dizer outra. É meio É. chato. Inclusive, no livro do Mark, quando ele fala aquela parte da Rússia lá, pra mim é a parte mais legal do livro. Que ele Não, fala que foi na Rússia lá, e na Rússia, tipo, a pessoa vira pra você e fala, meu, você tá falando, não tem nada a ver, nada a tá tudo ver. errado. Não, e a gente foi pra Rússia, né? Eu fui pra Rússia na Copa. Na Copa vocês foram na Rússia, né, E também. foi impressionante, assim, porque eles são muito diretos, muito. E às vezes você fica meio. Ele tá bravo, a pessoa tá brava, não tá. Mas aí você sabe que é isso, entendeu? É você saber exatamente onde você tá pisando. E eu acho isso tão importante. E aqui Porque você não, cria não é uma tanto assim. atmosfera de confiança, né? Você sabe que quando a pessoa falar que uma coisa que você fez tá boa, realmente tá boa, né? Quando for um elogio, realmente é um elogio. E quando É, é uma crítica, né? Não é uma coisa sobre você, né? Eu acho que é o problema aqui, não só daqui, né? Todas as culturas latinas, né? É que tudo é muito emocional, tudo é sobre... Você fala uma coisa sobre uma atitude e a pessoa interpreta como se fosse sobre ela. Então, isso é como verdade. todo mundo interpreta que você vai falar sobre ela, você toma cuidado para falar sobre qualquer coisa. Então, fica É. aquela coisa de que é uma semi-mentira o tempo todo, assim, né? Uma coisa meio... Tipo assim, você convida uma pessoa para ir na sua casa, ela não fala, não, não vou. Né? Ela fala, vou ver, se der eu vou lá. Não, a coisa que mais acaba comigo no Brasil, quando eu casei, a gente faz no RSVP. E aí o Mark, super preocupado, e eu expliquei para ele, eu falei, então, as pessoas no Brasil, elas não fazem o RSVP. Você manda e elas não respondem. Aí ele falou assim, não, mas como você vai se programar? Eu fazia, É bem-vindo, assim, bem-vindo à cultura. Porque aqui, se você fala que você vai. é Mas no certeza Brasil fica absoluta. aquela coisa, mas se eu falar que eu não vou no casamento dela, ela vai ficar chateada. Então eu vou deixar até o último segundo e aí eu não apareço. Só que aí a pessoa tá te dando um prejuízo, porque você pagou pela presença dela no casamento e ela não foi. Então, isso é uma coisa, é muito isso, assim, fica esse medo de magoar o outro, e aí você não fala o que precisa ser dito, sabe? Fala, É, vai direto ao ponto. Não, eu não vou no seu evento. Não, eu não quero participar do seu negócio. É não faz melhor. problema nenhum. Não vou levar no pessoal. Aqui tem muito isso, assim, business é business, pessoal é pessoal, entendeu? Tipo assim, eu sou sua amiga, mas se a gente tá fazendo uma coisa de transação de trabalho, aqui é trabalho, ali é amizade. Uma coisa tem nada a ver com a outra, sabe? Nossa, eu também penso isso total, meu. Acho que é por isso que eu não sou um bom gestor, porque na coisa de ficar lidando com as pessoas assim, eu sempre falo as coisas muito na lata e as pessoas vão ficando ofendidas, assim. É a minha maior dificuldade, assim, de ter empresa e tal. É isso, tanto que a minha empresa tem outro CEO e acho que um dos principais motivos é esse, assim, porque É mesmo? eu não consigo ficar lidando com a galera no dia a dia porque eu vou falando, meu, isso tá uma bosta tal, e Você sabe, você já leu a biografia do Elon Musk? já li algumas coisas, já não tudo, mas já li sim um pouco. Nossa, ele, agora que você falou Mas isso, ele é nível extremo demais, né? extremo, tipo assim, meu, Não, eu acho que umas já é coisas meio que eu over. li, Tipo ele assim, fala, meu Deus. se você planeja ter filho e ver seu filho nascer, esse não é um lugar para você trabalhar. Exatamente. Mas aí, de novo,
quem vai trabalhar com ele sabe exatamente onde está pisando. Sim. Não, eu sou mais de boa, assim, mas é bem mais de boa, até porque eu nunca realizei nada importante que nem ele, né? Você tem que fazer muita coisa foda para você manter essa mala. Mas, assim, eu gostaria muito... Na hora que eu li esse negócio no livro do Marco, eu fiquei assim, meu, eu vou mudar na Rússia, meu. Porque, tipo, é o único lugar que eu vou me sentir bem, assim, sabe? E também, assim, eu não quero ser aquela pessoa que as pessoas ficam assim, nossa, olha esse Rodrigo, puta grosso e tal, né? É chato ser isso, né? Mas é, Então eu é isso que eu tento... acho que é o problema, assim. As pessoas têm que aprender a diferenciar o que é grosseria do que é praticidade, sabe? E isso eu acho que é um problema, assim. Muitas vezes, você ser prático é visto como rude, como... Ai, a pessoa é grossa. E É, não, entendeu? É direto ao ponto. E é essa diferença, eu acho, que falta um pouco. É o não levar para o pessoal, principalmente em ambientes de negócio, e você saber diferenciar se a pessoa está sendo grossa e se ela está sendo prática. eu dei uma aula esses dias lá na minha comunidade, 100 pessoas. Era uma aula sobre oferta. Eu estava explicando como você faz uma oferta de um infoproduto e tal. Aí um cara ficava perguntando assim, ah, mas e como que eu invisto em tráfego? Eu falei, cara, essa aula é A aula sobre é sobre oferta. oferta. Eu não vou responder sobre tráfego. Tipo, eu vou falar só sobre oferta, porque tem, sei lá, 100 e poucas pessoas lá. E é isso, assim, sabe? É. Você sabe o que é engraçado? Porque eu sou muito direta e transparente e tal. E às vezes, pouquíssimas vezes eu fiz aquelas perguntas e respostas do Instagram. E aí, quando eu estou escrevendo, eu quero que a resposta caiba naquele negocinho. Então, eu sou mais direta ainda, né? Pá! E aí, às vezes, as poucas vezes que eu escrevi, as pessoas falaram assim: nossa, mas você parece curta e grossa quando você está escrevendo. Aí eu falei: cara, mas essa sou eu. É só a versão um pouco mais curta. É, mas é essa coisa da interpretação também, sabe? Do tipo, ah, aí eu li, interpretei de um jeito e parece que tá E também grossa. Não, essa a mesma coisa do pessoa. tom, quando você está escrevendo, né? Eu sempre falo pra galera, meu, interpreta com o tom mais neutro possível. Porque eu escrevo assim, ó, esse texto tá ruim. Eu escrevi pensando nesse tom que eu tô falando. Agora, se a pessoa lê assim, esse texto tá ruim, parece o WhatsApp, isso aqui, não tem nada a ver. Aí, tipo, a pessoa fica achando que eu tô esculachando ela, e não tem nada a ver, né? Então E eu acho que isso é uma boa dica, assim. E isso é uma coisa que eu uso pra minha vida, de verdade. Eu nunca interpreto uma coisa. Eu sempre olho com o melhor olhar possível, sabe? Do tipo assim, eu nunca. Se alguém me manda uma coisa, eu nunca penso, nossa. Mas assim, não. E se eu fiquei ofendido, ou se eu achei que. Aí eu pergunto, foi isso mesmo que você quis dizer? Eu interpretei desse jeito. É total. isso? Porque aí eu dou o benefício da dúvida, sabe? Do tipo, em vez de eu já me ofender, falar assim, ai, nossa, Rodrigo é um tosco, mandou essa mensagem. Eu falo assim, então, Rodrigo, legal, peguei seu ponto. Foi isso aqui que você quis dizer e tal? Porque aí você dá uma desarmada na pessoa também. Se ela Sim. tava sendo tosca, né? Você dá uma desarmada. A pessoa fala assim, ah, É, não, baixa o tom, né? você entendeu, é isso mesmo, entendeu? E aí eu não fico achando que é comigo o negócio também, sabe? Sim, sim. Aliás, é mais um livro aí, ó, que você tinha me perguntado. Eu aprendi isso num livro que chama Comunicação Não Violenta. Ah, é muito Que legal esse também livro. foi um livro que, tipo, dos que mudou minha vida. Porque eu não sou uma pessoa que se ofende, mas eu era muito reativa, sabe? Então, Hum, assim, alguém me falava uma coisa, pá, pá. toma lá da cá. E eu era assim, o meu objetivo era sempre ter razão. Então, assim, se alguém me falar um negócio, eu falava, não, mas calma. Não, mas tá errado. Então, e aí é horrível, em várias esferas da Sim, vida, vários você ser desse níveis. jeito. Então, depois que eu li esse livro, eu falei, sabe quando você vai lendo, vai pensando assim, nossa, eu faço Sou isso, eu, essa sou eu, essa nossa, sou já sou eu. eu. E aí, óbvio que não é uma coisa que você lê e já começa a pôr em prática, né? Sim, Mas sim. aí, o que começou a acontecer? Toda vez que eu entrava ou num embate, ou numa conversa calorosa, assim, que eu ficava naquele bate e rebate de coisa, depois que acabava a situação, aí eu parava pra pensar, falava assim, nossa, e se eu tivesse falado assim? Será que se eu tivesse falado assim teria sido diferente? Aí eu testava na próxima vez que acontecia, sabe? Então, e aí com o tempo, muita prática, começou a funcionar. Nossa, eu vou até ler esse livro de novo. Acho que eu tô
eu tô precisando aplicar também, porque Se você tá eu, sofrendo desse problema, de eu verdade, assim, sofro. porque às vezes eu continuo sendo direta ao ponto e tal, mas me ajudou nessa coisa de não necessariamente precisar rebater, é, parar, ouvir, perguntar de volta, foi isso mesmo que você quis dizer e tal, porque ajuda. Pô, que legal. É porque isso, na minha empresa, meu trabalho, sei lá, 50 pessoas. E antes eu lidava só com os meus sócios, assim. Então era um ambiente bem do tipo, meu, isso tá uma bosta, não sei o que lá, faz assim, faz assado. E aí agora, e quando eu comecei a produzir muito conteúdo, aí a empresa falou, não, então deixa que a gente, já que né, a gente faz isso, a gente vai fazer para você também. E tem um lado que é muito bom, porque aí a quantidade aumenta e tudo mais e tal. Mas, assim, para mim essa é a maior dificuldade, assim, essa coisa de lidar com um jeito. E porque também eu vejo que as pessoas elas têm receio de falar também, né? Elas não gostam de ouvir alguma coisa e elas também têm receio de criticar. Então fica aquele ambiente Porque daí de fica com medo, né? falsa harmonia, né? Que é tipo É. assim, você vai na reunião, tá todo mundo assim, e aí, vocês acham que tá bom? Tá todo, não, tá bom, tá bom, tá bom. Aí depois um liga pro outro e fica, puta, mas o outro lá fez tudo errado, isso aqui. E aí a galera não discute na frente, né? Mas tudo bem, acho que é isso, é a gente também evoluir e eu ver, e acho que é minha parte, aí você falou, né? Você vê o que que você pode fazer da sua parte para mudar, né, na equação. É. Então, tentar isso. Fê, daqui a pouco vai acabar nosso tempo aqui, o Instagram vai derrubar a gente, então eu queria te fazer uma última pergunta. Se você pudesse colocar uma frase que todas as pessoas do mundo fossem ver, assim, no outdoor, tipo assim, eu abri minha janela, eu vou ver a frase que você escolheu. Que frase que você colocaria? Escolhas fáceis, vida difícil. Escolhas Escolhas difíceis, difíceis, vida fácil. vida fácil. Jesse Gregorev. Yes, é ele mesmo. Esse cara aqui, eu tenho o livro dele. Ele tem um livro que chama Happiness. Esse cara é foda, é um cara de 60 e poucos anos, todo Exato, que fortão era. e tal. Meu, essa frase pra mim é tipo, pronto, outdoor, escolhas Eu adoro essa difíceis, frase. escolhas fáceis, vida difícil, escolhas difíceis, vida fácil. Ai, consegui! Tô orgulhosa da minha frase. Esse cara, meu, deixa eu ver se eu acho dele. Ele é o estoico level ultra hard, assim, né? O dia que Aqui, eu ó. li essa frase, eu falei, cara, mantra. O livro dele aqui. Olha, é muito legal. Chama Happy Eu não Body. conhecia esse livro. É muito legal. Ele fala desses exercícios, né? Um cara, ele é da Polônia, eu acho, um negócio assim. E ele conta como que ele ficou desse jeito aí com 65 anos e tal. Que ele é um cara durão, assim, né? Nos exercícios e tudo. Pô, que legal, Fê. Adorei receber você aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço o seu convite. Eu tenho lá o Toy Story também na minha aqui, ó. Ah, que legal. Calma, deixa eu ver se eu Esse livro consigo é demais, mostrar. né, meu? Guerra Olha em ele ali no Paz. cantinho. Clássico. Clássico, muito bom. Tá bom, então, Obrigada Fê. por ter me Muito convidado. obrigado. Conta sempre comigo e tamo junto. Obrigada, Rodrigo. Um beijão, até mais. Tchau, tchau. Tchau.